Dragon Ball. Definitivamente uma das franquias que eu, The Slenderman, um canal de terror, menos esperava falar sobre algum dia. Apesar de ser o anime mais famoso de todos os tempos, e eu saber que Dragon Ball tem sim seus momentos bem aterrorizantes, eu nunca imaginei falar sobre o mesmo aqui no canal. Isso até eu conhecer uma AU, ou Universo Alternativo criado por fãs, chamada Dragon Ball The Others. Uma história criada pelo incrível artista Kinzo Komato, que conseguiu não só replicar o traço e as cenas de luta incríveis de Dragon Ball, misturando tudo isso com muitas inspirações em Enigma de Outro Mundo e Catálogo de Mandela, deixando mais claro, basicamente, uma história que conta sobre coisas bizarras e malignas que copiam a aparência e, em especial, os poderes dos guerreiros Z, como Goku e até mesmo Vegeta, e nisso incluindo até mesmo o nível de poder dos mesmos. Mas eu acho que eu tô me adiantando demais. Venham todos comigo, meus membros do culto Slenderman, inscritos nesse canal que tá quase chegando em 50k de inscritos, que vão deixar o like, compartilhar, hypar o vídeo e, claro, se inscreverem caso não forem inscritos, e vamos entender Dragon Ball The Others. Dragon Ball The Others é uma AU que se passa nos tempos mais atuais de Dragon Ball, possivelmente ou em algum momento pós o filme do Broly ou depois da saga Moro. Eu acredito mais que foi pós a saga do Moro em Dragon Ball, mas enfim, começamos essa AU com Goku normalmente passando uma noite normal e tranquila, comendo em conjunto do seu segundo filho, o Goten, e o seu melhor amigo, o Trunks, enquanto a Tite, sua esposa, lava a louça. Mas aí, de repente, do nada, as luzes da casa se apagam, enquanto uma voz dizendo: "Se você ver uma pessoa idêntica a você, corra e se esconda", pode ser ouvida. Nisso, uma luz verde brilha pela casa e Goku ouve a voz do Piccolo falando para ele correr e se esconder. E nisso, Goku agarra Trunks, Tite e Goten e os teleporta o mais rápido possível para a casa do Mestre Kami. E nisso, com sua família salva, pelo menos por enquanto, Goku tenta sentir uma assinatura de Ki para identificar o inimigo que aparentemente ele sentiu que estava próximo. Mas o que ele sentiu na hora foi a sua própria assinatura de Ki. Então, estranhando isso, Goku vai investigar, se teleportando e deixando sua família aos cuidados do Mestre Kami. Mas aí, uma mão toca o ombro de Goten, que pensando ser o Mestre Kami, olha para trás. Mas aquilo não era o Mestre Kami. Goku, ao se teleportar no local que ele sentiu aquela assinatura de Ki, ele se encontrou em um lugar inteiramente obscuro e bizarro. E de lá, surgiram 3 cópias do Goku, mas agora com rostos distorcidos. Uma é uma cópia exata do Goku que conhecemos, outra é em realidade uma cópia do Goku Black, e a terceira é uma cópia do Turtles, um Saiyajin maligno muito parecido ao Goku. E junto a eles também estava uma cópia do pai do Goku, Bardock, e 3 cópias do seu filho Goten quando ele ainda era uma criança. Goku, irritado, os confronta, mas percebendo que eles não falariam nada, parte para começar a lutar, usando logo de cara o instinto superior, sua transformação mais poderosa. Mas por algum motivo desconhecido por nós, a transformação falha, e logo em seguida, Goku é atacado por Bardock. Ele tenta se transformar no Super Saiyajin, mas ainda assim não funciona. E nisso, as cópias de Goten começam a atacar de maneira sem igual. Goku até consegue fazer as cópias do seu filho se auto-atingirem, mas logo em seguida, a cópia de Goku vai até o mesmo.
e assim consegue destruir a cabeça da sua cópia. No entanto, infelizmente, Goku estava já fraco demais e havia mais coisas para ele se preocupar. Felizmente, antes que Goku fosse morto, ele chama sua nuvem voadora e consegue escapar a tempo. E enquanto isso, Goku diz a Piccolo, mentalmente falando, para ele proteger o seu primeiro filho, o Gohan. Eu sei que vocês já devem estar bem confusos do que exatamente aconteceu, o que eram aquelas coisas e até mesmo como uma delas estava com o corpo de um personagem que nem existe no universo canônico de Dragon Ball. Bem, eu já vou explicar isso depois do próximo episódio. O segundo episódio voltamos bem no passado de Dragon Ball, mais especificamente no final do episódio 116 da saga Z, quando Garlic Jr. acaba sendo preso na chamada Dead Zone por um dos ataques do Gohan, naquela época que ele ainda era uma criança. Após a vitória do Gohan, Piccolo, que também estava junto ao mesmo, parabeniza o seu aprendiz. E antes de sair de lá, ele fala com o velho senhor Namekushin Kami-sama da mesma espécie do Piccolo, dizendo que logo eles se veriam de novo. E assim, na noite daquele mesmo dia, vemos novamente o Namekushin Kami-sama na Torre Korin apenas observando a Terra, até que algo aparece. I am you. You are me. You complete me. Uma coisa muito similar ao Piccolo, mas com um óbvio e bem macabro rosto distorcido, ataca o mesmo e aparentemente rouba a alma do Sr. Kami-sama, o matando e assim tomando seu lugar como verdadeiro. E esse episódio, meus amigos, ele explica muita coisa. Porque, sabem a cena que o Garlic Jr. é preso na Dead Zone? Foi daí que as criaturas realmente surgiriam. Sim, meus amigos, essas coisas bizarras na forma dos Guerreiros Z vieram da Dead Zone. E essas coisas têm um nome. Elas são chamadas Deadites. Criaturas que copiam tanto a aparência como as memórias, os poderes e principalmente o nível de Ki de qualquer pessoa que quiserem. E até mesmo elas parecem ter conhecimento de versões alternativas dos personagens de Dragon Ball, podendo se transformar em cópias dos Guerreiros Z de outros universos, como os de Dragon Ball GT ou até possivelmente de Dragon Ball Heroes. E sim, meus amigos, uma dessas coisas tomou a forma do Sr. Kami-sama antes de ele se fundir com Piccolo na saga Cell, ou seja, Piccolo nessa história esteve desde anos fundido com um Deadite, e ele nunca havia percebido. E ainda por cima, o Piccolo foi quem o Goku havia chamado para proteger o seu filho mais velho, o Gohan. E falando nele, no próximo episódio, vemos Videl e o Gohan dando um pequeno boa noite à sua filha Pan, e tudo aparentemente ocorre normal. Gohan e Videl apenas curtem uma noite juntos assistindo um filme de terror, provavelmente esse filme sendo O Enigma de Outro Mundo. Mas, enquanto os dois estavam lá embaixo, Pan acaba sendo visitada por uma coisa muito parecida com seu pai. Pan grita de terror e obviamente seus dois pais correm para tentar salvá-la, com inclusive eles não conseguindo atender a ligação da Tite. E quando Gohan consegue chegar até sua filha, ela não consegue reconhecer seu pai e apenas vê a criatura similar ao mesmo. E por isso,
ela acaba se desesperando e, como ela também tem um DNA Saiyajin, acaba formando uma bola de energia de Ki que acaba derrubando o próprio Gohan. Mas felizmente, Videl, sua mãe, consegue acalmar sua filha, que após tanto uso de energia, acaba desmaiando. O problema mesmo é que aquela coisa ainda estava dentro da casa, e quem acaba atendendo a ligação de Tite é o Dedaite do Gohan, a qual a Videl, ao descer as escadas, acaba encontrando e logo em seguida chamando seu marido. Com agora todos reunidos entre grandes e enormes aspas, o Dedaite do Gohan e o verdadeiro começam a dialogar, onde o Dedaite começa a agir como se ele fosse o Gohan verdadeiro. E assim que a Videl e a Pan saem, o Dedaite explica que ele é um ser que nasceu para ser completo, e sua razão de existir é tomar o lugar do Gohan. E segundo ele, meio que com isso se tornar o verdadeiro Gohan a partir de agora. E inclusive, o Dedaite do Gohan explica que ele tinha por objetivo copiar tanto o Gohan quanto o Yantia. Mas ele acabou matando o Yantia antes de fazer isso. Então agora ele só teria o Gohan para conseguir copiar. Mas nisso, o próprio se cansa da conversa e se prepara para lutar. Quando Gohan estava prestes a ter sua alma consumida pela sua cópia, Piccolo aparece e protege o Gohan, dando a ele inclusive uma semente dos deuses. E agora, o Dedaite Gohan e o Piccolo verdadeiro estavam prestes a lutar.
Após o fim da luta, Piccolo questiona a cópia de Gohan se ele tinha algumas últimas palavras, e o Dedade do Gohan apenas diz em lágrimas que pelo menos, apesar de tudo, foi bonito e bom se sentir de certa forma vivo. Se sentir como se ele realmente fosse o Gohan, viver aquela vida, aquelas memórias, mesmo que não fossem memórias dele, foi algo bom para ele. Fez com que ele se sentisse um ser real, um ser vivo, uma boa pessoa pelo menos. E como últimas palavras, o Dedade pede ao Piccolo que ele cuide do Gohan, ou cuide dele mesmo de certo modo. E assim, Piccolo acaba de vez com a vida do Dedade. Nisso, Gohan chega e parabeniza Piccolo pela vitória, mas Piccolo se estressa com Gohan por ele não ter fugido e ter ficado observando. Mas ele logo se acalma e Gohan percebe que havia algo diferente com o Piccolo, e ele realmente estava certo. Antes de Piccolo chegar até o Gohan, ele já havia sido atacado por um Dedade que era sua cópia. Mas felizmente o Piccolo conseguiu o derrotar, mas foi aí que ele percebeu que dentro dele já havia um Dedade, no caso, o Sr. Kami-sama, e Piccolo até pensou em retirar ele do seu corpo à força, mas ele nesse momento ouviu o chamado do Goku e percebeu que não tinha escolha. Aquele Dedade dentro dele aparentemente estava do lado dos Guerreiros Z, apesar de tudo, e Piccolo teria que lidar com isso até que a situação se acalmasse um pouco. E isso meio que explica que talvez, só talvez, dependendo do Dedade, ele pode não ter más intenções, algo similar ao que vimos quando a cópia de Gohan demonstrou realmente ter sentimentos. Talvez o Dedade do Sr. Kami-sama, após conviver tantos anos como o mesmo, com as memórias dele, e até ter se fundido e vivido a vida junto com o Piccolo, pode ter mudado suas intenções. Tanto que durante a luta, o Dedade do Gohan percebeu isso. Mas agora não era tempo deles discutirem, pois eles precisavam ainda encontrar o Goku e os outros Guerreiros Z. E falando nos Guerreiros Z, nós já vimos o Goku, Piccolo, Gohan, o Goten e o Trunks em toda essa situação. Falta um outro Guerreiro Z que vocês já devem estar sentindo falta. No caso, o Vegeta. No próximo capítulo, vemos Bulma conversando com o Android 18 e o Kuririn para ambos cuidarem da sua filha Bra, enquanto ela e o Vegeta, que estava treinando na Corporação Cápsula próximo dali, se preparavam para uma reunião, a qual Bulma ainda iria buscar o seu marido. Então Bulma se despede da sua filha, Kuririn e a 18 e vai para o carro ir buscar o Vegeta. Mas o problema é que dentro do carro, uma coisa aparece. Bulma tenta atacar a mesma com uma arma que ela guardava, mas nisso ela acaba batendo o carro e assim se acidentando. Nisso, cortamos para Vegeta na Corporação Cápsula, saindo do treino e se preparando para quando a Bulma o buscasse. O problema, é claro, é que ele é atacado, mais especificamente, por um Dedade que é a cópia do Baby Vegeta do universo do Dragon Ball GT.
Mas no meio da luta, Vegeta escuta o chamado mental vindo de Goku, avisando que era para eles se encontrarem com Broly. Então Vegeta se transforma na transformação Blue e logo mata uma de suas cópias com um único golpe, porque agora era hora dele lidar com sua outra cópia. Percebendo que estava na desvantagem, Vegeta usa sua transformação mais poderosa, o Ultra Ego. Mas assim como houve com o instinto superior do Goku, a transformação falha por nenhum motivo. E infelizmente, Vegeta sai como perdedor. E pior, agora ele estava cercado por não só aquele Baby Vegeta de antes, como o Príncipe Vegeta, o seu pai, em conjunto de uma cópia do próprio Vegeta quando ainda era uma criança. E até mesmo, junto aos outros três, também estava aquele outro Dedaite que o Vegeta pensou ter conseguido matar anteriormente. Então, sem nenhuma opção, o Vegeta foge dali, tentando conseguir encontrar o Goku por meio do seu Ki. Mas quem ele acaba encontrando é o carro da Bulma pegando fogo. E o pior, ele acaba encontrando a sua esposa, mas muito diferente. Agora Bulma estava com metade do seu corpo consumida pela forma do Dedaite e também queimada. Vegeta até se aproxima, mas desconfiado de que aquilo poderia ser uma cópia de sua esposa, a ataca e confronta. Mas ele não consegue. Como o próprio disse, ele não sabe se consegue acreditar que aquilo pode ou não ser a sua esposa. Ele viu como as criaturas eram, então ele não tinha como ter certeza. A única coisa que ele faz é voar buscando o Ki do Kakaroto, tentando o encontrar, enquanto deixa sua possível esposa caminhar sozinha. Terminando o episódio, nos deixando com a dúvida de se realmente aquilo ainda era a Bulma ou se realmente foi um Dedaite que estava tentando enganar o Vegeta. E isso, meus amigos, é por enquanto Dragon Ball The Others. Eu sei que alguns que provavelmente viram a série e até foram mais a fundo na mesma antes de assistirem esse vídeo agora, já devem estar me questionando. E a parte do Broly e os outros guerreiros Z, e uma espécie de Dedaite da fusão Vegito que aparentemente parece ser o líder dos Dedaites. Bem, essas questões eu vou explicar em próximos vídeos dessa série. Dragon Ball The Others é uma série que em realidade começou a ser produzida lá em 2022, porque eu já conhecia essa série há muito tempo atrás, na verdade. Foi mais nesses últimos meses que a série realmente começou a ficar mais popular. E meus amigos, o Kim, o seu criador, já nos forneceu muitas informações sobre a mesma. E se eu fosse colocar tudo nesse único vídeo, pode ter certeza que ele teria no mínimo 1 hora de duração. Então por isso, eu prefiro dividir em partes e explicar tudo em vários vídeos com mais detalhes. Claro, se esse primeiro vídeo der certo e eu ver que vocês gostaram, porque Dragon Ball The Others merece, e se pá, é a melhor Naú de Dragon Ball que eu já vi. O Kim conseguiu recriar o traço e as cenas de Dragon Ball tudo sozinho e ainda por cima conseguiu trazer o terror a Dragon Ball.
algo que é muito difícil de fazer. Futuramente eu ainda quero falar mais sobre Dragon Ball The Otters, mas cabe muito mais a vocês do outro lado da tela compartilharem esse vídeo, hyparem, darem like e fazerem ele ir bem para eu saber que vocês também querem que eu continue a falar. Então eu espero que eu possa contar com a ajuda de vocês. Com isso tudo dito, eu me despeço de vocês dizendo, como sempre, obrigado por terem assistido até aqui, obrigado a todos os membros do canal que sempre ajudam financeiramente falando. Eu sou o The Slenderman e tenha uma boa noite. Até mais!